mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque hoje é o dia que o Senhor Deus fez, irmãos, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Primeira santa ceia do ano. Que coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Graças a Deus por isso. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João. Aleluia, João 5. Nessa primeira ceia do ano. Nós já conhecemos essa palavra muito. Mas Deus tocou profundamente no meu coração nessa primeira santa ceia do ano. Aleluia, Jesus. E eu ouvindo aqui desde o comecinho do culto, falou até do tempo da espera, falou até do tema da campanha que nós vamos abrir amanhã. Olha como Deus já está lá amanhã. E olha, Deus é fiel na nossa vida. Ele cuida, Ele fala, Ele, aleluia, Jesus, Ele manifesta a sua glória nos pequeninos detalhes. Então, aleluia, falou para nós que nós temos que continuar, que nós não podemos desistir, e o ano está apenas começando. Então, aleluia, eu quero meditar com você aqui em João 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 ovelhas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e aleluia, agitava, aleluia, glória a Deus. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E o versículo 16: por esta causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos assentar e vamos caminhar, aleluia, Jesus, por esta palavra gloriosa, Aleluia. por esse dia que se chama hoje, pela presença de Deus na nossa vida, pela oportunidade de participar mais uma vez da Santa Ceia do Senhor, porque, aleluia, de tantos milagres, de tantas coisas que é falado aqui em João falou aqui no capítulo 5, Jesus já estava vindo de outras coisas que ele tinha feito um pouquinho antes, capítulo 4, e aleluia, Jesus está, aleluia, glórias a Deus, agora, aqui neste lugar, em que nós lemos que depois disso, havia uma festa. Jesus estava, depois disso, numa festa entre os judeus, na festa dos tabernáculos, porque tudo era festa, tudo, aleluia, aquele povo participava de festas, se comemorava, e tinha uma festa, os tabernáculos. Jesus está agora em Jerusalém, e caminha, e vai numa festa, onde Jesus está, alguma coisa acontece. Glória a Deus. E chega Jesus naquele tanque, aonde naquele lugar tinha muita gente. E ali naquele lugar, as pessoas que estavam ali estavam precisando de um grande milagre, de uma grande cura. Que, irmão, nós somos um tal, mas quando a gente fica doente, fala sério, até a obra fica em segundo plano, porque fica. Nós somos terríveis, mas, amém. Jesus está agora naquele tanque. Vamos nos colocar naquele lugar, nesta noite, neste dia especial, naquele lugar, aonde era um tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões. Memoriza aí na sua cabeça. Como seria aquele lugar? Estamos diante de uma situação, um lugar, grande lugar, espaçoso, de um tanque. Tinha pessoas doentes. E aqui a Bíblia vem nos dizer no versículo 3, que havia naquele lugar jazia. Você já passou lá pelo cemitério? Aqui jaz fulano de tal. Então as pessoas estavam quase mortas. Mas havia ali uma multidão. Ali tinha cegos, ali tinha mancos, ressecados, esperando um movimento. Que movimento é esse? Aparecia, não sabia que hora, e nem qual era o tempo, nem qual era o dia, nem quem era o momento, mas quem chegasse primeiro conseguiu o milagre. Como que aquele homem, que nós acabamos de ler, que este homem estava precisando de um grande milagre. Por quê? Porque ali tinha cego. Como que o cego ia chegar correndo, irmãos, lá na água? Como que o coxo tinha que ter alguém para levar lá? Como que os paralíticos? Como é triste ser dependente de alguém para poder fazer alguma coisa. Eu fico imaginando Jesus, quando o cego Bartimeu estava à beira do caminho. Ele era cego, alguém tinha que levar ele de manhã naquele sol quente e depois levar ele embora à noite. Quando a pessoa não consegue andar,
Eu cheguei aqui, a irmã Kelly estava lá fora. Ela não conseguia andar, e nós fomos empurrando ela aqui para dentro. Porque quando a gente tem as pernas boas da gente, a gente vai longe. Quando a gente tem os olhos bons da gente, a gente vai longe. Mas aqui nós estamos diante de um lugar aonde jazia uma grande multidão de doentes, de enfermos, de cegos, de mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. O anjo, já foi falar de anjo, de manhã no estudo bíblico, e agora à noite falou também. Então, aleluia, a gente não vai idolatrar anjos, mas ele existe. Porque aqui a Bíblia vem nos dizer, porquanto um anjo, para quem está esperando há 38 anos, gente, espera um anjo, um movimento de água que vai chegar não sei quando, nem que dia, nem que hora, se é de manhã, se é de tarde, se é mais tarde. Que situação daquele homem. Foi falado aqui que a gente tem que se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro o que você não quer que faça para você, ou então ajudar o outro, quando você, se não tivesse no lugar dele, gostaria que alguém te ajudasse. Aleluia. Eu comentei com uma pessoa esta semana que se fala tanto de amor, se fala tanto de companheirismo, se fala tanto de comunhão, mas nós estamos vendo muito pouco isso daí. Gente, quase zerado. Quase. Eu não vou falar que é, eu estou falando que é quase, porque existe uma pequena porcentagem. E a gente vê, aleluia, que é mais fácil a gente passar correndo em determinadas situações e fazer de conta que a gente não vê, do que você parar e atrasar os seus afazeres, ou você ter que repartir a metade do seu pão, porque você está com fome e você quer comer um pão, mas você tem que dar metade para o outro. Não é fácil não. Aleluia. Ali tinha várias pessoas doentes. Era um tanque. E eu fiquei meditando aqui. Jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E às vezes, irmãos, a gente não está desse jeito na carne. A gente não está desse jeito na nossa vida física. Mas, irmãos, como que está lá dentro? Como? Nós estamos iniciando o ano. Gente, o que a gente tem notícia de pessoas que têm um poder aquisitivo alto e elas tentam um suicídio. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm tudo na vida dela e ela quer desistir, ela quer retroceder, ela quer parar. É mais fácil parar, é mais fácil desistir, é mais fácil fazer de conta, é mais fácil colocar um sorriso no rosto e andar e caminhar e ir trabalhar. Eu conheço pessoas que trabalham dia e noite para preencher vazio de casamento, de família, de filho. Eu conheço pessoas que a correria dela é uma fuga para não ficar em casa, porque é pesado conduzir um filho ou um casamento. E muitas vezes alguns têm filhos que é uma bênção, tem um lar, tem uma família, e ele tem um coração duro, ele não cede nunca, ele não é de jeito nenhum que ele olha sequer para o lado. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Aonde é que está a direção do nosso pensamento? Quais são as prioridades da nossa vida? Se eu ou você, se nós chegássemos nesse tanque e visse uma multidão de pessoas, coxo, cego, paralítico,
Foi falado aqui. Não desista da sua promessa, porque Neemias precisava. Ele recebeu uma má notícia, sim, mas ele não desistiu. Mas nós voltamos aqui para Betesda. Nesta noite gloriosa, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Que planos ele tinha para a vida dele? Que sonhos ele tinha? Nenhum. 38 anos, já estava esperando a morte chegar, gente. Porque a gente recebe profecia, a profecia não acontece, a gente já quer desistir. Não, mas a profeta falou isso, o profeta falou aquilo. Irmãos, não aconteceu, porque foi falado aqui do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo nosso não é igual ao tempo de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Aleluia. E nós queremos que as coisas aconteçam agora. É já. Porque senão a boca da gente dispara. É mais eficaz do que uma metralhadora. E nós tomamos atitudes e se tornamos e nos formamos em um juiz. Já vai julgar a causa do profeta e já vai lá. Então, 38 anos é tempo para mais de nada. 38 anos. Esse homem estava aqui numa situação deprimente, esperando o movimento das águas, que ele imaginava que um homem viria, pegaria ele no colo, levaria lá para a trabalheira. Fala sério. Mas nós nos colocamos aqui, sabendo que era muitos anos, 38 anos. O versículo 6, chega quem resolve todas as questões. Chega o dono da bênção, que é, aleluia, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele tem todos os requisitos, ele tem toda a autoridade para fazer tudo e muito mais do que aquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou planejamos, ou traçamos para a nossa vida. O versículo 6, Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, ele fez uma pergunta que ele faz para nós hoje. O versículo 6, a pergunta vem: queres ficar são? E esse homem, moribundo, necessitado, no estado lastimável, no meio de uma multidão de pessoas enfermas. Gente, na hora que a gente tem que gritar, eu quero. Não, ele não fez isso. O enfermo, o doente, no versículo 7, ele responde. Era isso que Jesus perguntou? O versículo 7 não foi essa a resposta para a pergunta que veio. Meu Deus, isso é nós inteirinho, é nós purinho. Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no canto. Mas tem um probleminha aí, Jesus. Sabe o que acontece? Enquanto eu vou, chegou o outro. Irmãos, quando Jairo precisava de um milagre, chegou alguém na frente dele. Jairo precisava do milagre. A filha dele estava muito doente. Se fosse eu ou você no lugar de Jairo, desesperado por causa da vitória, passa um na minha frente ou na sua, o que você faria? O que eu faria? Nervosinho nós, né? Chique ser crente. Gente,
precisamos ter sabedoria. Deus precisa mudar algumas coisas em nós. Deus precisa. Meu Deus, Senhor, coloque em mim, Senhor, o coração puro, o espírito reto. Meu Deus, Senhor, converte eu de verdade. Eu preciso ser convertido de verdade. Sabe por quê, Jesus? Enquanto eu vou nessa minha necessidade, tem outro. E desce lá antes de mim. Ele quis dizer para Jesus, mas você acha que está certo? Nossa, eu estou, olha aqui. Se ponha no lugar desse homem na hora que ele respondeu. Eu estou desesperado há 38 anos, querendo um milagre de Deus. Eu estou aqui nessa condição terrível. 38 anos. A hora que a água é agitada, eu vou correndo lá, não sei que jeito. Alguém e chega lá, poxa vida, o outro já entrou na minha frente, tomou a minha vez, perdi a vez. Glória a Deus, aleluia. Não foi essa a pergunta que Jesus fez. E eu vejo aqui tão grandiosamente que esse homem, ele estava ali há 38 anos, doente. Jesus veio vendo a situação daquele homem deitado, sabendo que estava há muitos anos. Jesus pergunta, quer aplicação? O enfermo responde. O enfermo não percebeu quem era aquele homem. Aqui não está falando. A conversa foi rápida e foi profunda. O enfermo responde, Senhor, não tem alguém ou algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque? Quando eu vou, nossa, que frustração a minha. O outro chegou na minha frente, volto eu lá para o meu lugar de novo. Ele não percebeu, ele não sabia quem era que lhe falava. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ninguém se apresentou. Jesus, ninguém apresentou para ele não percebeu. Aquele homem logo ficou são, tomou a cama, partiu. Só que tem um porém, é sábado. Outro problema, outra situação difícil. O homem ser curado não tem nada a ver. O problema é o sábado agora. Complicou. Não vai dar certo, não vai dar bom isso aí. Mas tudo bem, o homem ficou curado. Mas era sábado. Como que nós vamos fazer agora no versículo 10? Entre os judeus. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, peraí, é sábado, viu? Você tem noção do que está acontecendo? Você era paralítico, você podia ter ficado lá no seu lugar. Amanhã você ficaria curado, ou ontem, sei lá, ou depois da manhã, ou no meio da semana. Hoje não. Hoje você tinha que continuar paralítico. Hoje não. Olha para você ver os valores, sabe? A cabeça, o pensamento. Olha para você ver como que é o ser humano. Perigoso. A gente tem que ser convertido de verdade. Aleluia. Porque olha a intenção, olha a profundidade. É sábado. Os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado. Não te é lícito levar a cama. Por que você não ficou lá então? Você está levando a cama, agora vai piorar para o seu lado. Jesus não está preocupado com isso. Jesus é a maravilha da nossa vida. E ele respondeu. Ele era craque na desculpa, viu? Ele tinha a resposta na ponta da língua. E no versículo 11 respondeu-lhe: aquele,
nem nome ele deu, porque eu não sabia quem era. Aquele que me curou, ele próprio disse, o problema é dele, ele mandou levar a cama, então o negócio vai falar com ele. Ele mandou. Ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram, quem é o homem? Olha aí na sua Bíblia para você ver. Quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o 13, irmãos, o que fora curado, ele não sabia que ele não precisaria de homem nenhum para levar ele no movimento das águas. Ele não precisaria de nenhum recurso, porque o dono da bênção estava ali na frente dele. Ele não precisaria, se ele soubesse quem era aquele homem. O que fora curado não sabia, no versículo 13. Ai, como é maravilhoso, aleluia. O que fora curado não sabia quem era Jesus. E quantos hoje estão doentes, paralíticos espiritualmente, na frente de Jesus, conversa até com Jesus e não sabe quem Jesus é. Ele não sabe a profundidade, a autoridade, a capacidade que Jesus tem. Ele não sabia quem era, porque Jesus, ele fez a obra e se retirou. Em razão daquele lugar havia uma grande multidão. Sabe por que, irmão, que eu entendo disso? Que o milagre tem endereço certo. O milagre tem a pessoa certa. Tinha muita gente ali. A mesma coisa quando Lázaro morreu, ele chama Lázaro pelo nome. É determinado para nós a vitória nesta noite. Tem endereço certo, o Deus Todo-Poderoso, ele tem a hora certa. Foram 38 anos de espera. E mesmo ele na ignorância dele, não conhecendo Jesus, ele recebeu a vitória. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 13, ele não sabia quem era, porque Jesus fez aquela maravilha e ele saiu, ele se retirou. Aleluia. Mais tarde um pouquinho, no versículo 14, glórias a Deus, no templo agora, já entramos no templo, já estamos no templo, e disse-lhe, eis que já está são. Glórias a Deus. Só que tem um porém. Fica esperto. O que você era, você não vai ser mais. O que você fazia, você não faça mais. Sabe por causa de quê? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque é coisa mais pior do que ficar 38 anos esperando o movimento das águas. Gente, voltar para trás e voltar para aquela situação, aquele esquema, ali naquele tanque, esperando o movimento das águas, dependente dos outros, porque o pecado, ele escraviza, ele prende, ele coloca ali umas algemas, que, irmão, o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Para onde irei eu? Esconderei eu? Para onde fugirei eu do teu espírito? Vamos ficar esperto neste ano, porque Deus já passou pelo tanque de Betesda, ele já fez o milagre, o médico dos médicos já fez a obra. Glória a Deus. Você já deu, nós já pegamos a nossa cama, já saímos dali. Todos, muitos questionaram, mas já saiu. Glória a Deus. E olha, aquele homem
foi, falou para todo mundo, anunciou aos judeus que Jesus, agora, ele já sabe quem é que fez a obra. Porque no versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus, aí ele deu o nome para quem fez um milagre na vida dele. Porque foram 14 versículos, para que mais tarde no templo, esse homem se deparasse com Jesus. Ó, cuidado, hein? Olha, alerta. Alerta para você. Alerta para nós. O ano está começando. Que nós venhamos a acordar, aleluia, para a realidade. Que nós venhamos a entender que o que passou no ano 2025, o que deu certo, amém, vamos melhorar mais ainda. E o que deu errado é para nós nos consertarmos. Fazer tudo de novo, certo dessa vez. No versículo 15, aquele homem foi, anunciou aos judeus. Peraí, quem? Que Jesus era o que curava, mas não se fala mais dele. Ele não seguiu Jesus pelo caminho. Tem um ponto final aqui. E aí, como fica essa situação? E aí? E o versículo 16, que nós, aleluia, nesta noite, que Jesus declara-se o Filho de Deus igual ao Pai. Não vão entender isso aí. E por esta causa, os judeus, não deu certo. Não, peraí, o negócio não está bom assim não. Os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Quem está amando, continue amando. Quem está cego, continue cego. Porque para esse povo aqui, para esses judeus, não importa, o que interessa é não levar a cama no sábado. E Jesus, ele faz as maravilhas dele. Gente, ninguém explica Deus. Não tem explicação. Não tem como. Ele faz um milagre, pronto, acabou. Não tem explicação, não tem para ninguém aqui. Procuravam matá-lo. Sabe por quê? Porque fazia essas coisas no sábado. Aleluia. Por isso que eu gosto muito daquele versículo. Que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe? Meu Deus, que coisa linda. É Jesus curar, entrar ali naquele lugar, onde tinha multidão de pessoas, onde tinha tanta gente, e Jesus olhar para um homem, 38 anos, doente. Irmão, nós não podemos questionar. Naamã tinha uma situação, ele tinha todo o poderio. Quando falaram para ele que ele tinha que descer ali naquele rio, todo confuso, não vou lá não, de jeito nenhum. Olha aqui, eu sou o cara, eu entrar ali naquele rio, tem tantos por aí melhores do que esse, e eu vou entrar lá? Você vai entrar sim, não. Porque é lá que vai cair seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu eu tem que ser quebrado. Quando a gente se depara com o cego Bartimeu, que Jesus pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ver, eu quero enxergar com meus olhos, Senhor. E quando nós nos deparamos com aquele jovem que era rico, que ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Não, você não pode pecar, você não pode mentir, você não pode prostituir, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Peraí, isso aí eu faço desde a minha infância, da minha adolescência. Não, tem um negócio, tem um porém. Vende tudo que você tem, a sua riqueza, e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não, peraí. Eu já sou religioso. Agora eu desfazer da minha fortuna
para seguir o Senhor, tomar a cruz todo dia e seguir-me até o fim. Porque não é até amanhã, nem o mês que vem, é até o fim. Não, ele não responde nada, gente. Ele abaixa a cabeça e sai quieto. Ele não fez o que Jesus falou. Mas não queria ir dar a vida eterna? Você tem uns requisitos. Você precisa obedecer. Não, tem que ser do jeito que eu quero. Precisa ser do jeito que eu quero. Eu não posso ser contrariado. Eu não gosto de ouvir não. Mas peraí, se os pensamentos de Deus são mais altos do que o meu, o que eu quero? O que é que eu quero? A gente depara, glória a Deus, com várias passagens na Bíblia, em que olha, o que a gente resume de tantas delas, é que o meu eu diminua e o Senhor Deus cresça na minha vida. Aleluia. Na nossa vida. Porque no versículo 17, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, hein? Pastor Paulo falou hoje do ancião de Dias, da barba branca, que João viu lá na ilha de Patmos. Ele fez uma colocação maravilhosa do ancião de Dias. E lembrar dessa passagem. Meu Pai trabalha até agora. E tem outro porém, gente. E eu trabalho também. Mas você trabalha onde? Aí eu lembro de Jonas. Quando ele estava lá naquela situação, que ele comprou passagem, desceu 3 vezes. Foi dormir lá no porão. Tudo bagunçado lá em cima, vai morrer todo mundo. A embarcação, todo mundo ali passando um perigo terrível. E eu gosto muito, às vezes eu dou uma lembrada aqui com os irmãos. Quando aquele comandante manda vir Jonas veio. E as perguntas maravilhosas, eu amo, gente. Quando eu estou meia brava, eu lembro dela. Qual é seu nome? Qual é o seu Deus? Qual é a sua ocupação? Então não tem desocupado na obra de Deus. Não existe. Não tem. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, mas quantos anos você tem? Ah, eu já tenho 80. Não, eu tenho, como chama de bem? Você falou esses dias? Eu tenho que jubilar. Vai estar jubilando? Mas o que é isso? Se o meu pai trabalha e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora. Quantos anos tem, pastor Paulo? O senhor que é craque lá dentro da fundação do mundo? Pelo amor de Deus, a gente precisa entender que 2026 está só começando. A obra está aí, está cheio. Lá no tanque, está cheio de cego, de coxo, de manco, ressecado e etc. Tem mais coisa. Mas e aí, Jesus, ele é Jesus. Mas nós estamos aqui para fazer a obra. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, ele procura, ele olha para a terra e ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que o obreiro da seara do Senhor, da vinha, ele tem que ser apto para toda boa obra. Então nós vamos trabalhar para o Senhor. Porque, aleluia, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também piorou. Tem outro negócio aí. Olha para você ver, olha aí, pastor Rodolfo, como que nós vamos fazer no versículo 18? Tem outra coisa, outro ponto aqui. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, não se fala em milagre aqui, hein? Mas também dizia outra coisa, outro porém.
Deus era seu próprio pai. E tem outro porém ainda, fazendo-se igual a Deus. Nossa, aí o negócio ficou estreito. Então, gente, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Vai no 19 para nós encerrar, pastor Evandro. Isso é coisa para Deus, isso é coisa maravilha. Nós somos guerreiros, nós somos trabalhadores, nós somos, aleluia, daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que caminhamos, nós somos daqueles, aleluia, que não negamos o nome do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Triste a gente fica, irmão, porque não tem condição. É só Jesus a causa. É muitas emoções. Mas nós temos um Deus poderoso, que aquele homem não precisou de homem nenhum para ir lá para a água. Aquele homem estava de frente com o Senhor dos Senhores. Aquele homem curou aquele paralítico. Ele não olhou, sabe, para a situação dele. Meu Deus, aquele homem, ele só disse, ó, cuidado, fica esperto, sabe, para que não te aconteça coisa pior. Isso é um lembrete para nós. Era bom fazer um recadinho e pôr lá na porta da geladeira, para a gente ficar esperto, para a gente olhar para essas palavras e continuar fazendo a obra e caminhando, e não desistir. Porque, irmão, no mundo tereis aflições, mas não temas. 2026 está aí para nós caminhar, vencer. Põe um sorriso no rosto e vai, porque é por amor a Jesus, é por amor a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Você sabe aonde Ele te tirou, você sabe o preço que Ele pagou para nós. Alguém falou aqui que nós somos privilegiados, estamos sentados num lugar de honra. Para nós estarmos aqui sentados na casa de Deus, o preço foi um preço de cruz, foi um preço de sangue. Então nós temos que ser gratos a Deus, não vamos ser ingratos, porque outrora, quem sabe também nós estávamos lá naquele tanque de Betesda. E tem mais, irmãos. Nós vamos nesta noite pedir para Deus, para Jesus, porque ainda tem muita gente lá esperando o movimento das águas, esperando um recurso humano que não vem, irmãos, porque se Deus não fizer, ninguém mais faz. Então, aleluia, nesta noite, aleluia, nós estamos gratos a Deus, porque o versículo 19 vem dizer para nós, porque tudo quanto Deus, Ele faz, o Filho faz igualmente. Ele quis dizer o quê? Que Ele não ia parar de fazer milagre no sábado. Ele quis dizer sobre isso, que no sábado Ele ia fazer e continuar fazendo, que não tem dia, que não tem hora, que seja de dia, seja à noite, seja de manhã, seja no hospital, seja numa UTI. Não, seja no cemitério. Lázaro saiu para fora. Ele quis dizer para nós que tudo que pedires a Deus em nome de Jesus, aleluia, Ele faz. Aleluia. Não importa o dia seja, Ele importa, Ele quer dizer que Ele é fiel. Porque o versículo 19, aleluia, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? E as palmas que glorificam o nome do Senhor, porque nós não estamos aqui para questionar. Aleluia! Quando Deus disse para Jó uma coisa: onde você estava quando eu fundei o mundo? Sabe? Então, aleluia. Questionar, irmãos? Aleluia, Jesus.
estamos aqui para obedecer e glorificar ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? 11, versículo 23. Aleluia, nesta noite gloriosa, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e também coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém, igreja? Eu quero só, aleluia, glória a Deus, voltar aqui no versículo 25. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. E todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse cálice, irmãos, anunciais a morte do Senhor até que venha. E Ele vem. Pode ter certeza, a cada tic-tac do relógio, a cada ano novo que a gente comemora, cada janeiro, olha gente, hoje é 11 de janeiro, eu já recebi tantas notícias que Deus recolheu 11 dias do ano. Fala sério. E olha, nós temos aí ainda 11 meses e meio para a gente batalhar. Como é que vai ficar? Foi falado aqui nesta noite. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Nós somos chamados, irmão, para ir até o fim. Não saia do lugar da presença de Deus. Não saia, não vire nem para a direita nem para a esquerda. Glória a Deus, aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais, olha irmãos, revestidos de poder. Amém? Vamos estar orando, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero pedir para o pastor Davi vir aqui, aleluia, orar, aleluia, para a Santa Ceia. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino 39, aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos orar, vamos consagrar, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
estenda as suas mãos para cá e vamos abençoar, né? Porque sabemos que o corpo do Senhor é o que nos dá vida e nos dá sustância no nosso corpo, né? Para a saúde, né? E também para a salvação. Vamos orar ao Senhor e abençoar. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, entregamos nas suas mãos, Senhor Jesus, ó Pai, todos aqueles que vão participar do teu corpo, do teu sangue, Senhor, fazendo memória de ti até que tu venha, Senhor. Ó Jesus, nós vamos lembrar a sua morte agora, meu Pai, participando, Senhor. Ó Jesus, do corpo e do sangue do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Senhor. Ó Deus, que esse cálice que simboliza o seu sangue seja como marca em nossas vidas, Senhor, para que o nosso inimigo não toque em nós por causa da marca do sangue, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esse alimento, Senhor. Ó Jesus, que é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Alguém tem que botar no lugar. Aleluia, o hino 39, a nossa diaconisa irmã Vitória, aleluia, glória a Deus, vai estar servindo a Santa Ceia, e nós vamos, aleluia, participar dessa Santa Ceia, primeira do ano, com o nosso coração, aleluia, aberto, gratos a Deus, porque o Senhor é bom, Jesus está voltando, e Ele vem buscar a igreja. E eu creio, nós cremos firmemente nesse propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Sangue lavados
Santo, papai. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Todos receberam aí? Amém. Olha, é mais seguro abrir ele ponta a cabeça, porque assim o pãozinho não cai. Gira ele um pouco para ele frouxar, abre daqui o pão. Nem está pegado. Alguém não pegou? Não? Como eu não estou fazendo isso em memória de Jesus Cristo. Tem uma orelhinha aqui que é para puxar para abrir. Puxa firme que ele abre. Amém? Todos a vida, todos pegaram a casa. Levamos todos em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos. Nós aguardamos a tua volta. Nós aguardamos a tua volta. Nós aguardamos a tua volta, Senhor. Pode ser hoje o nosso último louvor aqui. Pode ser hoje a última palavra que vamos ouvir. Já foi profetizado, a João foi revelado. Falta pouco tempo, Jesus vai voltar. Todo olho correrá, todo joelho se dobrará, toda a terra se renderá diante do trono de Jeová. Então é a hora de
agradecemos, Senhor, por este culto glorioso. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão. Abençoa a semana que está iniciando. Abençoa a nossa família, Jesus. Abençoa cada irmão que adentrou este lugar. Pai, nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Abençoa os trabalhos da casa, Jesus. Abençoa os ensaios, os grupos. Cada pessoa que entra por essas portas, sejam abençoadas, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vou saúde mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora colocar nossas mãos nessa posição para receber, para segurar as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja em toda a igreja. Todos digamos Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo nós podemos. Aquele que nos fortalece, E não se esqueça, o Senhor Jesus é o nosso pastor. e nada nos faltará. Graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado. Daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés